Wilson Júnior. 11h38. Convidado especial na entrevista do dia. Muito bem, a partir de agora no Facebook da Rádio Muriaé, né? Você acompanha, além de ouvir nos 99,5, você também pode assistir. E para a gente começar, vamos dar um bom dia aos vereadores que já estão aqui conosco na Rádio Muriaé, nos estúdios. Hoje recebendo o Valdinei Lacerda e também o delegado Rangel Martino e o Paulo Vitor, comigo também aqui, vai conduzir essa entrevista para a gente falar sobre a reunião de ontem. Inclusive, né, pegou fogo já no finalzinho a reunião no plenário da Câmara Municipal. Paulo Vitor. Foi muito polêmica, Gilson Júnior, a gente acompanhou toda a situação da Câmara dos Vereadores e tem vários assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, principalmente com relação ao processo de cassação do vereador Carlos Delfim, que foi arquivado pela Comissão de Ética da Câmara. E conforme você disse, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o vereador Valdinei Lacerda e também com o vereador Rangel Martino. Eu começo cumprimentando o Valdinei. Bom dia, Valdinei. Bem-vindo à Rádio Muriaé mais uma vez. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os presentes aqui. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Para a gente estar aqui para falar sobre os trabalhos no Legislativo e, infelizmente, falar sobre o que ocorreu lá ontem, que é lamentável. Vereador Rangel Martino, bom dia, bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer receber você aqui. Bom dia, Paulo Vitor, bom dia, Gilson Júnior. Bom dia. Meu colega de lida na Câmara lá, vereador Valdinei Lacerda, os ouvintes da Rádio Muriaé que nos acompanham. Como muito bem disse o colega, assim, seria ótimo, né, que nós nos debruçássemos hoje aqui sobre muitos dos projetos que foram deliberados na Câmara ontem, até pelo grau de importância desses projetos, mas qualquer coisa que fosse votada ontem, por mais importante que fosse, né, teria o brilho do projeto aprovado absolutamente assim, apagado pela talvez o maior ato de ilegalidade que eu vi, ao menos nessa legislatura. Ontem foi escrito mais um capítulo muito triste que vai entrar para os anais dessa Câmara Municipal. E a gente vai delinear muito bem o que aconteceu na reunião de ontem. Antes da gente entrar nesse assunto envolvendo a cassação do vereador afastado Carlos Delfim, vereador Valdinei, você está acompanhando de perto a situação daqueles moradores do bairro Gaspar. Nesse momento, como que a Câmara está lidando com tudo isso? Tem alguma novidade com relação a todos aqueles problemas que os moradores estão enfrentando? Paulo Vitor, ontem foi deliberado, inclusive, um projeto de lei demandado pelo Executivo, juntamente com alguns vereadores que estiveram subscrevendo também o projeto. E esse projeto de lei, ele trata da isenção de tarifas e taxas de alguns serviços de saneamento que serão concedidos para as casas que foram interditadas. Então, é um benefício que chega para ajudar os moradores ali. E com relação à questão que persiste, tanto com a interdição das casas e toda a questão que envolve infraestrutura, que é muito complexo e que vai demandar tempo, a gente na Câmara ontem já pediu a marcação de uma audiência pública que vai ser marcada em uma brevidade de urgência possível, porque as coisas têm que ser discutidas com a população, principalmente com aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, a gente só está esperando sair essa data lá da mesa diretora da Câmara, para a gente poder convocar todos os moradores, toda a população, para, enfim, a gente tratar desse assunto e começar a dar soluções, que eu acho que é o mais importante. A gente tem essa responsabilidade, são muitas coisas ali que precisam ser resolvidas e, com certeza, acredito, né, Rangel, que as coisas elas vão começar a ser encaminhadas a partir dessa audiência pública e demais assuntos que já estão sendo tratados também pelo Executivo. Essa questão, vereador Rangel, de tirar a fatura daqueles moradores com relação à conta do Densur já é uma vitória para aquelas pessoas, né? Paulo Vitor, você não tenha a menor dúvida disso. E muito embora assim, a iniciativa do projeto
a iniciativa de apresentação do PLC é um projeto de lei complementar, tenha vindo do Executivo, e o prefeito até franqueou que os vereadores da base, né, também fossem os subscritores desse projeto, eu até fui um dos vereadores que o assinou, mas, claro, teve a iniciativa, mas bem antes disso, na primeira reunião do ano, que foi inclusive uma reunião extraordinária, marcada durante o recesso parlamentar em janeiro, nós já havíamos feito uma indicação, e era uma indicação que saiu assim da intenção de todos os vereadores, pedindo, né, para que o chefe do executivo propusesse essa isenção. É o PL 36, ele foi aprovado ontem, e realmente é um PL assim, muito objetivo, fala o que tem que falar, ele vai atender muito bem as comunidades atingidas, em especial agora os moradores do bairro Gaspar. Mas não é um PL casuístico, ele não foi criado exclusivamente para atender somente os moradores do bairro Gaspar. Ele dá, não desconto, mas isenção. Ele dá isenção de taxas, tarifas, preços públicos relativos aos serviços de saneamento. Conta de água, basicamente, para aquelas pessoas que foram atingidas por catástrofes naturais. Hoje a gente está, né, padecendo aí com os problemas enfrentados pelo bairro Gaspar, mas que foram reconhecidos pela Defesa Civil como oriundos, dando asa a um estado de emergência ou de calamidade. Então o pano de fundo é o estado de emergência ou calamidade. Se a gente tem desalojado, desabrigado, então essas pessoas fazem jus essa isenção. É sempre muito bom lembrar aqui, e enaltecer também um trabalho, né, de uma colega parlamentar, a doutora Miriam, que ela teve ali a sapiência de fazer uma emenda no projeto. O artigo 1º desse projeto, que trata diretamente da isenção, ele não tinha nenhum parágrafo. Ela, através de uma emenda verbal, ela propôs que fosse ali adicionado ao artigo 1º um parágrafo, né, para delinear, né, melhor as pessoas que seriam beneficiárias dessa isenção, e na emenda dela, ela, que inclusive foi aprovada também, o projeto, ele não foi aprovado na sua versão original, ele foi aprovado até com algo a mais que esse parágrafo. Essa isenção para as pessoas vítimas ali de situações de estado de emergência e calamidade, ela vai até 3 meses depois da cessação do estado de emergência ou de calamidade. Então suponhamos que, se o problema do bairro Gaspar cessasse hoje, que não é o caso, que as famílias ainda estão desabrigadas e desalojadas, ainda assim essas famílias teriam lá a isenção por mais 90 dias, mais 3 meses. Isso aí também foi uma grande conquista. Um assunto também que foi debatido lá na Câmara, não só na reunião de ontem, mas na semana passada, a respeito do Gaspar, foi o valor do aluguel, né, de R$300. A Câmara, ela pode atuar em alguma coisa para ajudar essa população, aumentar esse valor? Pode, no sentido de exercer o seu papel fiscalizatório, e de fazer com que o executivo se sensibilize. A gente tem ferramentas, que são os requerimentos, são as requisições, são as indicações. A gente ainda ontem, né, Valdinei, a gente falava até... Ontem a audiência ela foi permeada até por um pouco de Muro das Lamentações, porque nós, como membros assim do Poder Legislativo, a gente tem, obviamente, um limite dentro do qual a gente pode validamente atuar. O vereador não pode propor projeto de lei sobre tudo, sobre qualquer matéria. A lei orgânica municipal, bem como a Constituição Federal, esses diplomas legais, eles são expressos ao mencionar que determinadas matérias, exemplo, orçamento, os PLs têm que ser de iniciativa exclusiva do Executivo. Então, por melhor que seja a ideia, ele dá um exemplo. Ainda ontem, tinha um PL de autoria do Valdinei. O teor dele é absolutamente irrepreensível. Ele cria um conselho de proteção, de defesa animal, ele cria um fundo para poder custear esse conselho. Inclusive, eu até comentei com ele ontem que o fundo, criação de fundo é sempre muito importante, porque existem verbas do governo federal e do governo estadual que só são encaminhadas para o município através de fundo para fundo. Qual que é o óbice?
o vereador não tem o poder, a iniciativa, é a iniciativa de apresentar o PL. Perceba, se o prefeito apresentar, quem vota e aprova é a gente. Mas o ato de iniciar o processo legislativo, a lei conferiu ao chefe do executivo. Então, existem algumas matérias que são muito sensíveis e impedem o vereador de apresentar o PL. Nesse caso, por exemplo, o vereador que vier aos microfones da rádio, que bater no peito dizendo: eu vou aumentar, só por conta dele próprio, o valor do aluguel social, né? Ele vai ter que me mostrar qual o dispositivo legal que ele está amparado, porque isso não tem base legal nenhuma. Então a gente trabalha realmente pressionando, entre aspas, mas persuadindo o chefe do executivo, mostrando, inclusive, né, para os agentes aqui da Secretaria de Fazenda, que existe a possibilidade, e havendo o recurso, que ele seja empregado e ampliado esse valor. Importante o Rangel falar essas coisas, porque nós somos muito cobrados. As pessoas cobram do vereador essa questão do aumento do aluguel social, porque R$310 nós não temos... É impossível, né? É impossível você alugar algum lugar. Exatamente. E é importante a população saber isso. E por que nós cobramos sempre isso do Executivo? É porque só o Executivo pode demandar. O Executivo demandando isso para a Câmara, nós votamos. Mas para votar, o projeto tem que chegar lá. A questão se cinge exclusivamente à iniciativa. Quem vota e aprova é a gente. Mas a iniciativa não pode ser do Legislativo. Aí você pode me dizer: poxa, mas eu acho isso incongruente. Eu também acho, o Valdinei também acha. A argumentação nossa é essa. Só que a gente não tem o poder, que às vezes muito munícipe acha que o vereador tem. Né? O vereador tem um limite. Se ele tivesse poderes ilimitados, é óbvio que ele não seria tão somente um legislador. Ele seria um misto, né, de legislador com membro do Executivo. E nós não temos a força executiva, até porque o poder executivo, como o próprio nome diz, é um outro poder. A gente está numa outra esfera. Às vezes demandas chegam para mim, eu tenho certeza que chegam aos borbotões para o Valdinei. Alguém pede assim: o vereador Valdinei, você que está lá dentro, resolve lá na prefeitura assim, 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 assado. Mas ele não está lá dentro da prefeitura, e nem eu. Da Câmara. Ele está dentro da Câmara. A gente tem interlocução, cria interlocução, procura criar. Mas estar dentro da prefeitura e decidir o se, o como e o quando funciona o executivo, esse poder a gente não tem. Por isso eu fiz essa pergunta justamente para tirar as dúvidas, né? Para que a população possa ter esse esclarecimento, que muitas das vezes pede o vereador, ele não consegue atender, acha que é o vereador que não quer atender. Né? Então tem todo um trâmite, não é bem assim. Mas, né, a galera que valoriza o mandato, é muito simples. Basta você olhar nas ruas. Basta você olhar até... O vereador está até queimado de sol. Você vê pelas redes o trabalho dele. Às vezes é um trabalho assim, inglório, de enxugar gelo de cotonete, porque ele trabalha, ele não consegue atingir o resultado que ele pretende, porque tem coisas que não dependem dele. Ele não atinge determinados resultados por circunstâncias absolutamente alheias à vontade dele. É disso que eu tô Tem falando. vereador que fica coçando o dia inteiro? Tem. Tem vereador que é vagabundo? Tem. Agora, tem gente que trabalha demais, trabalha o dia inteiro, diuturnamente, e às vezes não atinge os resultados, não é porque não quer, é porque realmente, né, legalmente ele não tem o poder que muita gente acha que ele tem, e às vezes também ele não tem em alguns setores do executivo uma abertura, uma interlocução que ele queria. É simples assim. Vereador Valdinei e vereador Rangel, vamos falar agora do assunto que movimentou a Câmara na sessão de ontem. A Comissão de Ética da Câmara votou pelo arquivamento do processo de cassação do vereador Carlos Delfim. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, a opinião de vocês. O que aconteceu de fato para que esse arquivamento viesse a acontecer? Primeiro assim, eu vou falar algumas coisas que o Rangel, eu até acredito que o Rangel tem muito mais capacidade técnica de poder falar coisas que inclusive é da área dele, da área jurídica, enfim. Mas eu queria dar só aqui a minha opinião política que envolve essa questão. O que nós tivemos na Câmara ontem, eu não sei nem dizer. A gente fica com vergonha. Foi uma desculpa, eu pedi lá na Câmara, a gente pede uma parte, mas eu fico me coçando, então desculpa até a interrupção aqui. Manobra. Sim. Engodo. O nome disso não é manobra. Ontem foi uma manobra.
Só que nós não caímos nessa manobra. Sim. E vale ressaltar que eu tive a infelicidade de ter um processo meu de cassação na Câmara, porque na ocasião, final de 2021, eu fiz uma denúncia, inclusive o Rangel também fez essa denúncia, do que eles estavam pretendendo fazer na Câmara, dar cargos comissionados para comissão para cargos comissionados, enfim. E aí apresentaram um projeto e enfim. Eu lembro que na época o Rangel era o presidente da comissão e o Rangel, juntamente com a comissão, fizeram um parecer muito bem trabalhado. E eu estou citando isso, Rangel, porque isso é precedente. É precedente. É precedente. E na ocasião eu lembro que a comissão de ética, ela certamente, né, porque aquilo era uma clara perseguição contra esse vereador, fez o parecer pelo arquivamento do processo e 2 vereadores votaram pelo arquivamento, né, do processo, que no caso era relativo à cassação do meu mandato. E naquela ocasião, quando apresentaram um relatório, o meu relatório foi apreciado pela plenária. E a plenária deliberou por unanimidade o arquivamento. E isso não aconteceu ontem. Então, hoje, quis Deus que o Rangel estivesse aqui do meu lado, que nós não tratamos isso, não foi combinado, o Rangel veio agora. Absolutamente, eu cheguei agora na apagada das luzes. Veio agora, eu cheguei aqui em cima da hora também, porque eu não queria combinar a pauta. A gente tem que falar o que a população precisa de ouvir aqui. E para isso, graças a Deus, a gente tem autonomia para falar, né? Porque tem vereador na Câmara que quer igualar a gente a vagabundagem que ele tem e costuma querer dizer que a gente tem rabo preso. Mas nós não temos não, porque a gente veio para falar o que a população precisa ouvir e, se Deus quiser, acredito que o Rangel aqui, ele há de tomar as providências de judicialização disso, porque isso não pode ficar desse jeito. Nós precisamos de dar uma resposta para a população. Paulo Vitor, só para que o ouvinte entenda, para que se inicie um processo de cassação, você precisa da existência de uma denúncia. Essa denúncia é tratada ali, né, pelo regimento, pela própria lei orgânica, como uma representação. Qualquer do povo pode fazer. Claro que tem que fazer baseado em elementos concretos. Você tem que ter um lastro probatório mínimo para dar início a um processo de cassação. Eu me lembro que o que aconteceu em 2021 foi algo absurdo, era persecutório, né? E surgiu uma representação em desfavor do Valdinei. À época eu fazia parte da Comissão de Ética e Decoro, e eu não vislumbrava absolutamente nada, e eu me debrucei, eu estudei, eu passei muitas noites ali elaborando aquele parecer. Contei na época com o auxílio do também vereador Christian Thanos, e fazemos parte da comissão conjuntamente. Os 2 votos que inclusive opinaram pelo arquivamento foram os votos meu e dele. E quando eu apresentei aquilo em plenário, a presidência determinou que aquilo fosse submetido, né, à apreciação de todos os vereadores, como manda o figurino. O regimento interno, né, Valdinei, ele é coberto de lacunas. Se tem um diploma legal no nosso município que contém, eu não vou dizer muitas imperfeições, mas muitas omissões, então ele precisa, em determinados pontos em que ele é omisso, a exemplo do processo de cassação, ele precisa buscar informações em outros diplomas legais. A exemplo do Decreto-Lei 201/67, que traça diretrizes sobre processo de cassação de prefeitos e vereadores. Alguém pode pensar assim, mas o decreto ele é muito antigo, ele é de 67, ele está em vigor até hoje. Ele está valendo, ele que norteia os processos de cassação nesse Brasilzão de meu Deus. O artigo 5º, inciso 2 do decreto, ele é claro. Uma vez apresentada uma representação na Câmara, ou seja, essa denúncia, ela é lida e a presidência da Câmara submete, né,
a análise do plenário. Essa análise, ela é preliminar. Outra coisa que é importante também a gente compreender. O processo de cassação tem duas fases. Ele tem uma fase preliminar, é como se fosse um juízo de prelibação. A comissão de ética faz uma análise primária, faz um parecer e submete ao plenário. Se o plenário entender que há elementos bastantes para a instalação de uma comissão processante, vai votar pela instalação da comissão processante. Essa primeira votação não caça ninguém. Ela decide se vai para a comissão processante ou não. O que nos foi suprimido ontem foi o direito até de opinar pela possibilidade da comissão processante. É algo assim, é inimaginável. É rasgar o regimento interno, é rasgar a lei orgânica municipal, é rasgar o decreto-lei 201, é rasgar a Constituição, é rir da nossa cara. A gente tem 2 precedentes, esse caso, que foi uma perseguição na época com o Valdinei, e a própria primeira representação contra o Delfim. Porque ano passado eu também ainda fazia parte da Comissão de Ética e Decoro. Eu fui o responsável para elaborar o projeto que opinou, que concluiu que deveria ser sim instalada a comissão processante. Inclusive, Valdinei, naquela época eu já tinha informações bastantes dando conta de que iriam mafiar o meu parecer, porque estava tudo estruturado para poder fazer a votação do meu parecer de maneira secreta, dentro daquela caixinha de madeira, não nominal. Falei, opa, não, a Constituição Federal é clara, a votação é nominal. Nominal, ela é aberta e nominal. Tem que subir na tribuna, dar o nome, responder a chamada e dizer sim ou não. Somente ali a gente conseguiu os 12 votos necessários no limite para a instalação da comissão processante e para a instauração de fato do processo de cassação. Não vou entrar no mérito, mas tivemos no processo de cassação original um vício de forma, um vício formal, compreenda, perda de prazo. A lei é muito clara, o prazo é decadencial, o prazo decadencial ele não se suspende, nem se interrompe, ele corre em feriado, domingo, dia útil comum, corre em recesso parlamentar, são 120 dias corridos, né? Eu acho também que a gente tem que jogar limpo o jurídico do passado, sem querer, e aqui não estou questionando a pessoa de ninguém, mas paparam mosca e também o investigado, valentes de tudo quanto é subterfúgio e mecanismo, expediente protelatório, enfiou atestado, não foi em oitiva, enfim. Mas nada impedia que se iniciasse um novo processo, com uma nova representação. A nova representação aconteceu, e qual não foi a nossa surpresa quando eu vi a procuradora da Câmara dizendo que dos 3 votantes lá da comissão de ética, que o resultado havia ficado 2-1, e eu esboçava ali até uma tranquilidade. O até falou assim, pô, tava te achando tranquilo até então, porque para mim era 2-1 para poder abrir o processo. E quando eu vi, não, era para arquivar. E nós nos insurgimos e o presidente falou assim, não, essa decisão, o presidente deu para a decisão uma soberania, deu para a comissão uma soberania que ela não tem, cara pálida. A Câmara é composta de 19 edis, não de 3. Então, quer dizer, 2 dos 3 decidiram pelo arquivamento, arquiva e nunca mais, não tem jeito, é irretroativo. Entenda, parecer é meramente opinativo, é uma peça opinativa. Isso não é uma sentença, ela não é, o parecer não é decisório. O parecer não tem força terminativa de um processo e nem poderia tê-lo, porque o parecer era para começar o processo, ele não pode ser terminativo de algo que não começou. Vereador, a partir de agora, quais serão os trâmites? Tem como esse processo voltar para a comissão novamente? Eu fiz um vídeo hoje, que é até uma coisa que raramente eu faço, mas eu fiz um vídeo, né? Quem quiser até assisti-lo, tá lá no Instagram, lá, o @delegado Rangel, acompanhe, porque ele é bem elucidativo, tem um tempo razoável, são 9 minutos, mas para poder explicar o absurdo, a aberração
jurídica que aconteceu ontem, algo teratológico, não tem como explicar isso aí com 1 minuto, 2 minutos. O máximo que eu consigo fazer com 3 minutos é um miojo. Você está entendendo? Então explicar uma desgraça dessa com 2 minutos eu não consigo. Então tá lá o vídeo muito bem explicado. Aqui eu estou tendo a oportunidade de explicar de maneira mais detalhada. Mas qual que é o caminho? E eu me pronunciei nesse sentido no vídeo. Mandado de segurança. Não é um right, não é um direito, não é um remédio constitucional para poder ali, né, corrigir, né, uma violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, não é isso que diz a lei? Então, beleza. Eu como vereador, o Valdinei como vereador, os outros 12 vereadores que não participavam dessa comissão, enfim, tem até mais vereadores, né? Nós temos o direito, mais do que isso, dever de apreciar. Fazemos parte do plenário. Está violando um direito meu. Está violando um direito do plenário. E ele, mais que um vereador, eu mais que um vereador, nós somos caixa de ressonância da sociedade. A gente está aqui representando o povo. Então está violando um direito do povo. De ver um peão que é criminoso, responder ao processo de cassação, cara. Olha que disparidade. Olha que disparidade. É o cúmulo do contrassenso, é o paradoxo maior. O Estado juiz formou a opinião dele, através de sentença penal condenatória, diz: o cara é culpado, houve ato de improbidade, houve crime. A Câmara, que é um órgão administrativo, vai falar: não, não tem nada não, é arquivo, porque o que nós ouvimos ontem lá no voto do colega não parecia voto de parecer, parecia manifestação de processo de canonização de um santo da Igreja Católica. Aí me queira bem, meu irmão, tá de brincadeira comigo? Então, assim, eu já estou decidido na impetração de um mandado de segurança, e o que eu posso dizer é o seguinte, né? Guerra é guerra e a guerra está declarada. Pronto, depois da manhã foi 2 dias. Sua opinião, Valdinei Lacerda? Minha opinião é que nós devemos lutar com todas as armas que nós temos para a gente dar uma resposta para a população. Ontem nós saímos muito nervosos lá da Câmara, estava todo mundo muito exaltado, e depois tive a oportunidade de mais calmamente ligar para o Rangel, acho que é 1h da manhã quase, a gente estava conversando. De tamanha é a nossa indignação com relação a essa questão. Você ter negado o direito de abrir um processo, e quando você começa a ler a denúncia, você vê que são coisas graves, comprovadas, graves, enfim, investigados pelo Ministério Público. Exatamente. E quando você tem um agravante que o vereador, ele já teve a manifestação de juízo em primeira instância pela culpa dele, ele vai ter direito de recorrer, e a gente ter essa aberração, uma comissão de ética, desculpa, Rangel, mas essa comissão de ética, ela foi desenhada. Quando você pega os componentes da comissão de ética, isso já era esperado. Por que no primeiro ano da legislatura eu fazia parte da comissão de ética? Por que no segundo ano da legislatura eu fazia parte da comissão de ética? E por que misteriosamente mudou a mesa diretora e agora eu não faço mais parte da comissão de ética? Quem está na comissão de ética é aquele que o presidente delineou unilateralmente. Isso nos faz, isso faz a mim desconfiar, como fez o vereador Valdinei. Agora, esse episódio está sendo importante para a população ver quem é quem naquela casa. Porque, infelizmente, em época de campanha, a gente vê muitas aberrações pelas ruas da nossa cidade. E é importante as pessoas ver lá na Câmara, porque eu também, antes de ser vereador, sou cidadão. Eu me preocupo com a minha cidade. Eu me preocupo com as pessoas que moram na minha cidade, porque eu moro aqui e eu vivo as consequências de uma política desse nível que nós estamos vendo e que precisa de solução. Agora, a solução também ela só vem com a conscientização das pessoas. E isso é importante, as pessoas estão tendo a oportunidade de ver quem é quem aqui nessa cidade, no cenário político.
Tá certo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores Valdinei Lacerda e delegado Rangel pela participação aqui na Rádio Muriaé. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome aqui dos colegas vereadores, em nome da Câmara, que nós estamos tendo esse espaço aqui agora, e dizer o seguinte, que infelizmente a gente veio aqui hoje, poderia falar de muitas coisas que precisam ser faladas, mas nós temos esse triste fato para estarmos aqui delineando e vamos para a guerra, como diz o Rangel. Guerra é guerra. Amanhã faz 2 dias, né, Rangel? E nós vamos para a guerra mesmo. Tá certo. Vereador Rangel Martino, muito obrigado pela sua participação. Paulo Vitor e Gilson Júnior, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quisera eu também poder estar discutindo, sabe, outros assuntos, tantos projetos importantes que nós aprovamos, não somente na reunião de ontem, mas na reunião passada, projetos importantíssimos, oriundos aí da Lavra de Vereadores ou mesmo do Executivo, a gente tem que estar discutindo isso hoje. Então, eu peço, encarecidamente, aqui eu faço um pedido mesmo assim, aos ouvintes que nos acompanham, façam a separação do joio e do trigo. Uma coisa que eu tenho certeza que incomoda o vereador Valdinei e os demais vereadores aí que seguem nas sendas da justiça, é o seguinte, que às vezes muitas pessoas de maneira absolutamente desarrazoada, às vezes até leviana, quando vão fazer uma crítica a algo que aconteceu como ontem, que tem que ser criticado, fazem a crítica genericamente, coloca na conta da Câmara. Os vereadores, igual tem um idiota, tem um palhaço aí, um imbecil, que eu não vou bater tambor para maluco dançar, que faz vídeo no TikTok, sempre sentando bambu na Câmara de maneira genérica aí. Eu não vou dar corda pro camarada, porque o camarada, sei lá, tem 500, 600 seguidores, você vai lá, tem 11 mil, eu vou lá fazer uma retorção na página do camarada, eu levo todo o meu engajamento para ele, pô, de bobo eu só tenho a cara, o jeito de andar e o penteado. Então assim, mas eu peço encarecidamente, quem nos acompanha, para, sabe, não nos medirem por essa régua. Tem nada a ver com isso. Eu estou disposto a tirar dinheiro do meu bolso, pagar um advogado e impetrar um mandado de segurança em meu nome. Então, assim, tô fora disso, tô lutando. Já declarei aqui nos microfones da rádio, nas redes sociais, para os 4 costados, que esse indivíduo ele tem que ser caçado, ele tem que ser preso exemplarmente, é criminoso, é bandido, e acabou, a opinião está formada. Então alguém fala, os vereadores de Muriaé, os vereadores, vírgula. Vê quem compôs lá, pô, comissão de ética. São 3, não são 17. Perderam o prazo do processo anterior. Não estou botando a culpa de ninguém, mas a comissão era feita, composta por 5 vereadores, né? Haviam outros 12 que não tinha nada a ver com o negócio. Então, assim, é fazer essa separação, lógico, né? O munícipe não é bobo, né? Ele sabe quem efetivamente está trabalhando. Mas eu agradeço a oportunidade, espero dentro em breve estar discutindo, assim, projetos, né, que são realmente, assim, o grande objeto do nosso trabalho na Casa Legislativa. Muito obrigado. Tá certo. Gilson Júnior. Obrigado, Valdinei. Obrigado, delegado Rangel. E voltamos amanhã, a partir de 8 da manhã. 1 da tarde, Wagner Melo e o Boa Tarde Cidade.